Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciaremos um novo assunto na matéria de produção de texto, tá? Nós estudaremos a diferença entre fato e opinião. Por quê? Porque nós vamos aprender o gênero artigo de opinião. E nesse gênero existe opinião e para vocês aprenderem a diferenciar o que é fato e o que é opinião, nós vamos fazer primeiro uma atividade introdutória, tá? Então, está escrito assim: leia as duas afirmações a respeito de um jornal. O jornal Folha de São Paulo é o melhor do país. Essa afirmação contém apenas uma opinião pessoal sobre o jornal. Não existe nenhuma prova de que a afirmação seja verdadeira. Para isso, seria necessário conhecer todos os jornais produzidos no país. Pode-se concordar ou não com uma opinião. O que não se pode é prová-la. A opinião pode ser mudada. Então, a questão entre fato e opinião é justamente isso. O fato pode ser provado, comprovado. A opinião não é algo pessoal, certo? A outra afirmação é: o jornal Folha de São Paulo tem 340.511 exemplares, incluindo assinantes digitais. Essa afirmação apresenta um fato que pode ser provado através de consulta à empresa, por exemplo, né? Logo, ela é muito diferente da primeira, porque permite uma verificação, tem como verificar, como provar a sua verdade. O fato, ele é incontestável, não se pode questionar, não se pode contestar, tá? O fato é uma verdade, né? Uma verdade, algo comprovável. A atenção aqui é porque é muito importante saber distinguir fato e opinião, principalmente na leitura dos veículos de comunicação, certo? No mesmo texto pode haver fato e opinião juntos, né? Mas a gente precisa saber diferenciar o que é fato e o que é opinião, certo? O que é fato deve ser respeitado porque é uma verdade, algo que foi estudado, algo que foi pesquisado. Agora, a opinião é pessoal, você pode concordar ou não, né? A opinião de alguém permite que você discorde ou concorde. Bom, as atividades são simples. Na primeira, você tem que identificar se há fato ou opinião nas seguintes frases. Então, a frase A, por exemplo: não tenho dúvida de que Adolfo canta melhor que Gilberto Alves. Você tem que observar essa frase e dizer se é fato ou se é opinião. E assim por diante. Já na 2, é diferente. As afirmações a seguir contêm fato e opinião. Então, em cada uma tem as duas coisas, fato e opinião. Você deve separar cada uma delas, indicando qual é fato e qual é opinião, certo? Por exemplo, aqui na letra A, Irineu é um homem alto. Deve, portanto, jogar futebol como zagueiro. Então, você percebe que na primeira afirmação é um fato, né? Como que a gente poderia comprovar esse fato? Medindo a altura de Irineu. Medindo a altura dele e comparando com a de outras pessoas, né? Se ele fosse mais alto, poderia comprovar que é um fato. Agora, deve, portanto, jogar futebol como zagueiro é uma opinião, uma ideia, inclusive é uma hipótese, né? Acerca dele ser alto, certo? Então, a primeira é o fato e a segunda é a opinião, certo? Essa é uma atividade introdutória. Na segunda, é o artigo de opinião, né? Nós vamos agora começar a estudar o artigo de opinião. Nós daremos início aos nossos estudos, né? E antes de iniciarmos o estudo, vamos debater a respeito do uso exagerado de alguns aparelhos eletrônicos e a razão de atualmente as pessoas gastarem tanto tempo trocando mensagens em redes sociais e celular, ao invés de uma conversa face a face. Então, primeiro um assunto que a gente vai discutir, né? E isso gera opiniões diferentes, cada um pode ter uma opinião diferente, certo? Então, leia o texto abaixo. Chama-se Onda High-Tech. É possível viver sem tecnologia? Né? Percebam que é apenas um trecho do texto, né? O texto completo está disponível no site do G1, que está aqui o link, tá? Foi escrito por Alan Severiano, né? Um jornalista.
Então, o que diz? A tecnologia vem mudando hábitos. São mais de 250 milhões de celulares no Brasil e quase 50 milhões com acesso à internet. Tem muita coisa que não falta no país inteiro. Para onde se olha, tem alguém conectado a algum aparelhinho. É o celular, tablet, computador portátil, tudo ao mesmo tempo. É normal? É saudável? É possível viver uma vida de forma diferente? Nas ruas, as pessoas acham difícil. Não ficamos mais sem celular, sem internet, sem estar conectado. Então, percebam que as pessoas acham, então é a opinião delas. Afirmou uma mulher. Fico praticamente um tempão conectado, confirmou um jovem. Hoje você tem tudo no smartphone, então o mundo de verdade está difícil de conciliar uma coisa a outra, disse o homem. O mundo cabe na palma da mão. E é em torno da tecnologia que a vida de Gustavo Café gravita. A quantidade de informações que você consegue é impressionante, apontou. É com o celular inteligente que ele acorda, companheiro inseparável. O aparelho tem um programa que lembra até a hora de tomar água. No trabalho, a atenção é dividida com um computador de mesa e o tablet. E não raro, usa mais um ao mesmo tempo. Então, veja casos de pessoas, um exemplo de uma pessoa que usa muito a tecnologia, até para lembrar de tomar água. Esse texto tem uma continuação também, como eu já disse, Mas aqui tem 4 questões que nós vamos fazer, para começar. A primeira diz: textos jornalísticos tratam principalmente de questões que têm preocupado determinadas parcelas da sociedade. É uma questão que preocupa algumas pessoas, que importa a um público muito grande. Então, pode-se afirmar que o assunto abordado no texto lido é importante? Por que você acha que é importante? Justifique sua resposta. É importante tratar desse texto, falar desse tema, Responda aí da sua forma. Questão 2. Sabendo-se que os textos jornalísticos têm como objetivo a informação, como se justifica a presença das 3 perguntas no parágrafo lido? Então, nesse parágrafo aqui, é normal, é saudável, é possível viver de uma forma diferente? Então, se o jornal, os textos jornalísticos tratam as coisas de uma forma objetiva. A intenção é informar sobre algo. Mas essas 3 perguntas têm qual a intenção? Quem está lendo vai ter qual reação? Vai refletir sobre as perguntas? Vai pensar? Talvez as perguntas queiram aproximar o leitor do texto? Chamar um pouco a atenção? Questão 3. Tendo como base o fragmento seguinte, extraído do texto, identifique a autoria da fala. Então, de quem é essa fala aqui, que está aqui? Lembrem-se que sempre está entre aspas, Tem um sinal de aspas aqui, mostrando a parte onde é a fala, que é o discurso direto, A gente já aprendeu isso esse ano. É a parte onde há discurso direto ali no texto, a fala de alguém, tá? A autoria da fala você tem que dizer. E por último, o exercício 4 é para que em um parágrafo de 6 a 8 linhas, uma coisa curta, você expresse a sua opinião sobre essa pergunta. A tecnologia tem sido usada para informar melhor as pessoas? Você acha que ela tem sido importante para informar as pessoas? Ou você acha que não? Que a tecnologia tem atrapalhado um pouco? Que existem... Hoje em dia existem muitas ferramentas de fake news, Mas também existem ferramentas de informação muito boas para informar. Então, você deve refletir sobre esse tema, Ela tem sido usada para informar melhor as pessoas? Você acha que sim, Pode ser que sim, de um certo modo, mas não em outra parte, tá? Você deve defender com argumentos coerentes e sólidos, tá? Então, olha, eu acho que sim,
Depois as pessoas se informam pela internet, pelas ferramentas de tecnologia, ou não, né? Eu acho que não, porque muitas pessoas não sabem aonde procurar informação de qualidade, acabam se desinformando, tá? Tô dando um exemplo, mas vocês sabem que vocês têm que fazer de 6 a 8 linhas, bem explicadinho, tá bom? Bom, mande a foto da atividade para o professor da turma, para ele que ele possa registrar que você está fazendo as atividades, tá? E qualquer coisa, podem entrar nas aulas online, disponibilizadas pelos links que os professores mandam nos grupos, tá bom? Também podem procurar a gente, né, o seu professor, pelo WhatsApp, tirar dúvidas, tá? Então, para introduzir esse assunto, está aí, tá? Uma boa semana a todos e até a próxima.